Quer virar a página da sua vida e acha que isso leva anos? Se liga. Em 24 horas você pode plantar a sementinha de um futuro totalmente diferente na sua cabeça. E o melhor, você já tem todas as ferramentas, mesmo sem um tostão no bolso ou um diploma emoldurado na parede. A maioria das pessoas que conheço passa a vida inteira fugindo do que não quer. Quero me livrar das dívidas. Não quero trabalhar até cair duro. Não quero depender de ninguém. Mas será que falar só do que não quer te leva 1 centímetro mais perto do que você realmente deseja? Não te leva, porque o seu inconsciente não entende o não. Ele funciona com imagens, sensações, objetivos. Se você não cria a imagem certa, ele repete o disco arranhado, te prendendo na mesma rotina. Aprendi na raça que a mudança só começa quando você define com clareza cirúrgica o que quer de verdade. Quero ganhar mais dinheiro. É muito vago. Precisa ser. Quero ganhar 50 mil reais líquidos por mês até dezembro do ano que vem. Quero morar naquela casa de 3 andares com vista para o mar. Quero trabalhar 4 dias por semana e viajar de 3 em 3 meses. Essa especificidade gera uma imagem nítida na sua mente, um alvo para o seu cérebro mirar. É como um termostato. Se a temperatura está em 22 graus, pouco importa se você abre a janela ou liga o ar-condicionado. O sistema vai se ajustar para voltar aos 22 graus. Sua vida financeira e pessoal funciona assim. Se seu termostato interno está regulado em sobrevivência, você pode até ter um mês espetacular, ganhar um prêmio, fechar um mega negócio, mas logo seu inconsciente vai achar um jeito de te trazer de volta para a zona de conforto, para o padrão antigo. É por isso que tem gente que ganha na loteria e, anos depois, está quebrado de novo. Quando eu entendi isso, me dei conta da armadilha que eu mesmo tinha caído. Teve um ano que ganhei mais dinheiro do que sonhava, e acabei o ano sem quase nada guardado. Por quê? Porque apesar da conta bancária gorda, minha programação mental era a mesma de sempre, vivendo do próximo pagamento. E o inconsciente sempre te puxa de volta para a imagem mais forte que ele tem de você. O pulo do gato é, se você não define claramente o que quer, você acaba aceitando qualquer migalha. Busco segurança, por exemplo, pode ser interpretado pelo seu cérebro como manter tudo como está, mesmo que sua realidade seja um desastre. Mas quando você afirma com convicção, quero ter 100 mil reais investidos no banco até o final de 2 anos, e repete isso todos os dias, seu subconsciente vai peneirar informações, oportunidades e decisões que te aproximam desse objetivo. Já vi gente transformar a vida em poucos meses, só definindo com precisão o que queria e se comprometendo com essa visão. Lembro de um cara num workshop. Perguntei quanto ele queria ganhar no ano seguinte. O máximo possível, respondeu. Aí eu disse, então prepare-se para ganhar pouco, porque máximo possível não é um número, é uma nuvem. Seu inconsciente não trabalha com névoa, trabalha com imagens precisas. A partir daí, ele definiu um valor, um prazo, descreveu tudo detalhadamente. 3 meses depois, ele já estava colhendo os frutos, fechando negócios que nunca teria visto antes, simplesmente porque agora ele sabia exatamente onde queria chegar. A clareza é o primeiro passo para quebrar a prisão mental. É como ajustar o foco de uma câmera. O que antes era borrado, distante, vira nítido, palpável. A mágica acontece quando você não só pensa, mas sente como seria viver essa realidade. Seu inconsciente não distingue o real do intensamente imaginado. Ao se visualizar vivendo a vida desejada, seu corpo, suas decisões, suas ações se alinham a esse novo padrão. A mudança deixa de ser possível para se tornar inevitável. A gente vive, age e decide de acordo com a imagem que tem de si mesmo. Essa imagem é um limite invisível que define até onde você pode ir. Parece abstrato, mas é tão real quanto a gravidade. É como se você tivesse um termostato interno regulando tudo: renda, relacionamentos, saúde, oportunidades. E por mais que você tente turbinar os resultados, se o termostato está baixo, você volta para ele. Já vi isso tantas vezes que consigo prever. Um vendedor tem um mês estrondoso, fecha vendas como nunca, bate recordes, e aí, sem querer,
Começa a relaxar, o ritmo cai, oportunidades passam batido. Ele não está sabotando, é o seu termostato dizendo: você está acima do seu padrão, vamos voltar ao normal. Um aluno que se vê como mediano pode tirar 10 numa prova de tanto esforço, mas nas próximas semanas volta para a média. Não é falta de capacidade, é programação interna. Eu mesmo já passei por isso. Teve um ano que ganhei muito mais do que jamais imaginei. E terminei o ano no mesmo lugar. Não foi azar, não foi gasto excessivo. Minha autoimagem era de quem precisa se virar mês a mês. Mesmo com a conta cheia, minhas decisões me levaram de volta para aquele nível. O inconsciente é implacável. Ele sempre alinha sua realidade com a imagem que você acredita ser verdadeira sobre você. Mudar o comportamento não basta. Resultados novos exigem uma nova imagem interior. Isso precisa de trabalho consciente, criar uma nova visão, nutri-la com emoção e repetição até ela se tornar tão familiar quanto a antiga. Num treinamento, conheci um corretor que estava estagnado, fazia cursos, lia livros, mas nada mudava. Conversamos e percebi que, para ele, o máximo que podia alcançar era o suficiente para viver confortavelmente. Trabalhamos juntos para redefinir essa imagem, não só com palavras, mas criando um cenário detalhado de como seria a vida dele com o dobro das vendas, o estilo de vida, as viagens, o impacto no trabalho. Em poucos meses, ele atingiu resultados que pareciam impossíveis. Sua autoimagem é o molde da sua vida. Não adianta tentar encher um molde pequeno com algo grande. Ele transborda ou volta ao tamanho original. Expanda o molde, expanda sua capacidade de receber, criar e manter novos resultados. Não importa de onde você parte, a mudança começa quando você decide se ver de outra forma. Um exercício poderoso. Passe um dia inteiro se comportando como a pessoa que você quer ser. Fale, ande, decida como ela. Sinta como é. Seu cérebro vai criar novas conexões, plantando uma semente que, se cultivada, pode substituir a antiga imagem. O mundo externo reflete o mundo interno que você constrói. O medo é o maior inimigo dos sonhos. Ele é silencioso, sutil, muitas vezes disfarçado de prudência. A maioria das pessoas não percebe, mas não é a falta de dinheiro ou oportunidades que as mantém estagnadas. É o medo. Medo de errar, de ser julgado, de se expor, de não estar preparado. Já vi gente deixar passar oportunidades incríveis por falta de coragem para dar o primeiro passo. E o que mais as impede é um cenário imaginário criado na própria mente. O medo é uma ilusão que parece real. Ele cria uma imagem tão vívida do pior que poderia acontecer que você sente como se já estivesse vivendo aquilo. Quando o corpo sente, ele reage, paralisa, recua, busca justificativas para não agir. É por isso que muita gente diz: não tenho dinheiro ou não é a hora certa. O medo usando a lógica como disfarce. Um casal queria comprar a primeira casa. Viram imóveis, mas nunca prosseguiam. Sempre tinha um "não temos a entrada, e se não conseguirmos pagar, talvez ano que vem". Olhei para eles e disse: vocês não precisam do dinheiro para decidir, precisam decidir para que o dinheiro apareça. Marquei uma data no calendário. Neste dia, vocês estarão na casa nova. A partir daí, tudo mudou. Ligaram para uma corretora, começaram a visitar imóveis e semanas depois tinham assinado o contrato. Na data marcada, estavam com as chaves na mão. Essa é a força da decisão. Quando você decide de verdade, o medo perde o controle. É como se o cérebro entendesse: não tem volta, precisamos achar uma solução. E ele acha. Mas a maioria das pessoas nunca chega nesse ponto, porque espera ter todas as garantias antes de agir. A segurança vem depois da decisão, não antes. Empreendedores, artistas, freelancers, todos têm aquele momento em que precisam escolher entre ficar parado ou dar um salto. Quem cresce encara o medo como um sinal de que está indo na direção certa, porque medo e crescimento andam juntos. Um exercício. Pense no que você mais deseja e liste todos os motivos que te fazem acreditar que não pode ter. Depois pergunte:
E se eu não tivesse medo, qual seria o meu próximo passo? Dê esse passo, mesmo que seja pequeno. Você enfraquece a influência do medo e treina sua mente a agir apesar dele. O que define onde você chega não é a ausência de obstáculos, mas sua disposição em superá-los, mesmo com o coração na boca. Quando você prova para si mesmo que consegue agir com medo, descobre que o impossível estava ao seu alcance. O dinheiro que você ganha não é fruto do acaso. Existe uma lei, a lei da retribuição. O quanto você recebe está ligado a 3 fatores: a necessidade do que você faz, sua habilidade em fazê-lo com excelência e a dificuldade de te substituir. Quando entendi isso, percebi que reclamar não adiantava. Para aumentar minha renda, eu precisava me tornar mais valioso, trabalhando nesses 3 pontos. Primeiro, a necessidade. Algumas áreas já têm demanda natural alta. Se muitas pessoas precisam do que você oferece, você tem um terreno fértil. Mas isso sozinho não garante nada, porque há um segundo fator: a habilidade. Aqui você tem o controle total. Quanto mais competente você for, mais raro você será, mais difícil será te substituir. O terceiro fator é a dificuldade de substituição. Pense em pessoas referência. Elas não são fáceis de substituir. Steve Jobs não era só um executivo. Ele tinha uma visão única e isso o tornou insubstituível. A pergunta é: o que posso fazer para ser quase impossível de substituir? Muita gente confunde estar ocupado com ser valioso. Tem gente que trabalha 12 horas por dia, mas faz algo que qualquer um aprende em dias. Isso mantém o valor baixo. Quando você se torna um especialista, cria soluções exclusivas, seu valor dispara e, com ele, sua renda. Já estive dos 2 lados. Um tempo eu fazia um trabalho que qualquer um podia fazer e o mercado me pagava pouco. Quando comecei a investir em mim, em habilidades raras, algo mudou. Clientes começaram a me procurar, não pelo preço baixo, mas pelo que eu entregava. Isso me deu poder de negociação e liberdade. Se você está insatisfeito, a solução não é pedir aumento ou culpar a economia. É olhar para esses 3 pontos e se perguntar: a demanda é alta? Minha habilidade é de alto nível? Quão difícil é me substituir? Quando você trabalha nessas respostas, o mercado compensa, é uma lei. Essa lei não é só sobre dinheiro, mas sobre relacionamentos, oportunidades e reconhecimento. Quanto mais necessário e insubstituível você for, mais portas se abrem. Não porque você implorou, mas porque você se tornou imperdível. Tem uma armadilha: achar que para enriquecer é preciso ganhar muito de uma vez. É por isso que tanta gente espera a grande oportunidade. Um negócio, um investimento, uma herança. Enquanto espera, não constrói nada. A riqueza, na maioria das vezes, vem de pequenas ações consistentes, repetidas ao longo do tempo. Lembro de um rapaz, o Andy, que conheci num evento. Jovem, emprego simples, ganhava pouco. Quando eu disse que ele poderia ficar milionário guardando e investindo R$ 20 por semana, ele riu. Parecia pouco. Aí eu peguei um papel e mostrei os números. R$ 20 por semana, no final de um ano, são 1.000. Se esse dinheiro for investido com juros compostos ao longo de 40 anos, mesmo com rendimentos modestos, ele teria centenas de milhares e, com uma taxa maior, mais de 1 milhão. Tudo a partir de um hábito simples. O segredo não é o valor inicial, é o hábito. Quando você cria o hábito de separar uma parte do que ganha, você treina sua mente e corpo a viver com menos do que recebe e construir ativos que trabalham para você. É como plantar uma árvore. Você cuida sem ver resultados imediatos, mas com o tempo, ela cresce, dá sombra e frutos. Eu aprendi isso na prática. Quando comecei a ganhar mais, não fiquei rico da noite para o dia, mas estabeleci uma disciplina. Uma porcentagem de tudo que entrava era para investimentos, sem exceção. Esse hábito fez mais pela minha segurança financeira do que qualquer aumento repentino. O que impede muita gente é a crença de que não sobra nada para guardar. Mas é o contrário. Não sobra porque você não guarda primeiro. A ordem é: pague-se primeiro. Antes das contas, antes de qualquer coisa,
Separe o valor para seu futuro. Pode ser pouco, mas a constância constrói. Tem um efeito psicológico incrível. Quando você vê seu dinheiro crescendo, mesmo lentamente, percebe que está no controle. Isso cria confiança para decisões mais ousadas. O desafio: escolha um valor que seja realista e invista toda semana sem falhar. Trate isso como um compromisso inegociável. O primeiro mês vai parecer insignificante, o segundo também, mas no 10º ano você vai perceber que construiu algo que a maioria das pessoas não tem. Não por falta de capacidade, mas porque nunca começaram. Uma das decisões mais inteligentes é escolher cuidadosamente de quem você recebe conselhos. É impressionante como muita gente deixa suas decisões financeiras e profissionais nas mãos de quem não tem resultados para mostrar. É como precisar de uma cirurgia e pedir dicas para o vizinho. Pessoas ricas e bem-sucedidas têm um hábito em comum: buscam orientação de especialistas. Se precisam de um plano financeiro, vão a um planejador com histórico sólido. Não se trata de achar alguém simpático, mas quem tem competência comprovada para te levar de onde você está para onde quer ir. Eu vivi essa diferença. Quando comecei a ganhar mais, conversei com pessoas que já administravam grandes quantias há anos. Não fui atrás de amigos ou colegas que entendem um pouco. Sozinho, levaria muito mais tempo e provavelmente cometeria erros dispendiosos. Foi graças a essa decisão que consegui criar um plano sólido e evitar armadilhas. O oposto também é verdadeiro. Já vi jogadores de futebol, artistas, ganhadores de loteria com fortunas que sumiram rapidamente, porque confiaram o dinheiro a parentes ou amigos sem preparo algum. Não foi falta de oportunidade, foi falta de orientação adequada. Buscar ajuda de um especialista exige humildade. Você precisa admitir que não sabe tudo, mas essa é a mentalidade que acelera o crescimento. Pessoas bem-sucedidas não se sentem ameaçadas por quem sabe mais. Elas se sentem privilegiadas por poder aprender. Se você quer mudar de vida, comece olhando para as pessoas de quem você recebe conselhos. Essa pessoa já alcançou o que você almeja? Possui resultados comprovados? Está na dúvida se deve seguir em frente? Se a resposta for não, esqueça a boa intenção. Precisa de um guia, alguém que te conheça de verdade, que enxergue até suas manhas mais escondidas e te mostre atalhos que você nem imagina. Achou seu mentor? Então, siga firme. Os vencedores não têm medo de apostar, porque sabem que errar sem conhecimento custa muito mais caro do que aprender com quem já chegou lá. Existe um segredo que faz toda a diferença em quem transforma a vida: a velocidade. É a capacidade de agir na hora, quando a oportunidade bate na sua porta, antes que a insegurança te paralise. Já vi essa agilidade mudar tudo, e não estou falando de loucura, não. É simplesmente entender que o tempo é seu maior aliado, ou seu pior inimigo. A maioria tropeça na mesma pedra. Vê uma ideia brilhante, uma chance incrível. O entusiasmo chega e, vou pensar melhor. Vou me organizar e começo depois. Só que o entusiasmo evapora. Sem ação imediata, a preguiça te engole de novo. Lembro de um cara num curso, com uma ideia de negócio bombando na cabeça há mais de 2 anos. Plano detalhado, tudo certinho, mas parado. Perguntei por quê, e ele: espero o momento ideal. Respondi: esse momento nunca vai chegar, a hora é agora. Se não fizer hoje, daqui a 2 anos vai me contar a mesma história. Ele começou naquela semana, ligou para a gente, fez um protótipo e em poucos meses o negócio estava funcionando. O que mudou? Não a ideia, mas a rapidez. Agir rápido te dá um gás, mostra para o seu cérebro que você está mesmo a fim de conquistar seus objetivos. É uma bola de neve. Mais confiança, mais ação, mais resultados e, mesmo que pequenos, os resultados alimentam a confiança. Estudos mostram que a gente perde mais de 70% das chances por demora. Muitas oportunidades são únicas, passam voando para quem disse sim primeiro. Eu tenho um método: ideia boa, oportunidade bacana. Em 24 horas, tomo uma atitude, um e-mail, uma ligação, uma reunião,
Qualquer coisa, mas tem que rolar. Não precisa resolver tudo em um dia, mas tem que quebrar a inércia antes que ela te domine. O mundo não premia só quem tem boas ideias, mas quem as coloca em prática antes que esfriem. A diferença entre quem fala e quem faz está na velocidade. Domine isso e o futuro chega mais rápido do que você imagina. Tem uma coisa invisível nos bem-sucedidos: foco total no objetivo até o fim. Parece simples, mas vivemos num mundo que quer te distrair o tempo todo. Sem proteger seu foco, ele se esvai, levando sua energia, sua motivação, seus resultados. A gente começa com tudo, mas se perde querendo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Quer ganhar mais, mas se distrai com oportunidades falsas. Quer mudar de profissão, mas o medo te puxa de volta para a zona de conforto. A cada distração, volta para o ponto zero. Eu aprendi isso na marra. Tive várias ideias ótimas ao mesmo tempo, todas irresistíveis. Resultado? Me dividi e não terminei nenhuma. Perdi tempo, dinheiro e energia. Só quando escolhi uma prioridade e me dediquei 100% a ela, as coisas mudaram. Em 6 meses, fiz o que não consegui em 2 anos. O foco tem um poder incrível. Quanto mais energia numa direção, mais rápido você chega lá. É como uma lupa. Raios solares dispersos esquentam, concentrados queimam. Uma atenção total cria uma força que quebra barreiras e abre portas. Para manter o foco, precisa de disciplina. Uma técnica simples. Escreva seu objetivo principal num cartão e carregue sempre. Quando surge uma distração, pergunte: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Se afasta, esquece. É uma decisão consciente, que fica automática com o tempo. A parte mais difícil é dizer não. Não só para o ruim, mas para o bom que não te leva ao seu objetivo. Muitas distrações se vestem de oportunidade. O teste é fácil, não te leva direto ao seu objetivo. É um desvio. Proteja seu foco e os resultados aparecem mais rápido. Você sente o progresso todo dia. Isso vicia, te dá energia, motivação, a certeza de que está no caminho certo. O mundo não recompensa quem tenta fazer tudo, mas quem escolhe uma coisa e vai até o fim. Nenhuma transformação acontece enquanto você só pensa ou espera o momento certo. Ação rápida, focada, é o que separa quem fala de quem faz. Esse hábito repetido muda sua vida. E se você quer continuar nessa jornada, tem um próximo passo esperando. No próximo vídeo vamos evoluir mais um pouco, para você ser 1% melhor do que é hoje. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.